Aí você paga pra ocupar a cabeça de alguém ensinando coisa que não vai usar. Quando chega no ensino médio, 90% das pessoas não sabem fazer matemática básica. Básico. Não sabem interpretar texto. Não sabem nada com nada. Eu fui fazer as contas, Coppola, com o tanto de dinheiro que a gente gasta do orçamento de São Paulo, o quanto que custa o aluno. O aluno tá custando aproximadamente R$8.000. Essa conta eles morrem de medo, viu, Vilão? Eles morrem de medo. O Globo fazia o raio-x do ensino superior e parou de fazer. Porque você tinha algumas instituições que o custo anual do aluno era superior a R$80.000. Aí eles falavam, não, mas é que tem pesquisa tal. Não tem problema nenhum. Então pega instituições como o INSPER, IBMEC, FGV, coloca a parte de pesquisa junto e distribui ali per capita por aluno para ver quanto que dá. E aí você vai chegar à conclusão que o aluno da rede pública é muito mais caro que o aluno da rede particular. Ó, eu tenho rede de escola. Eu posso assegurar para você. A escola pública é mais cara que a escola privada. Qual é a lógica? A lógica é, não tem lógica. O dinheiro, a gente tem 25 bilhões no orçamento. Eu tô te falando, Vilela, não é menos que isso. É 50% de desvio do dinheiro público. Eu queria deixar um registro aqui para todo mundo começar a entender isso e abrir sua mente em relação a isso. Não existe dinheiro público. O que existe é um consórcio compulsório onde a gente é obrigado a dar parte da riqueza que a gente produz, os trabalhadores e os produtores. Alguém toma isso prometendo devolver o dinheiro para o coletivo através de benefício. Vamos lá. Se eu perguntar agora para alguém que tem... Eu estudei em escola pública. Eu fico imaginando a minha mãe recebendo a sua oferta. Imagina você matricular seu filho e no dia da matrícula chegar alguém e falar assim, ó, tá aqui um cheque. Você prefere... Aqui, ó, R$8.000. Você prefere colocar seu filho aqui por R$8.000 ou você prefere levar ele para a melhor escola de São Paulo por R$8.000? Então... Não, você imagina. Se a gente pegasse o dinheiro que a gente investe na educação e desse pro setor privado, aí agora os esquerdistas piram. Aí vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Marçal promete privatizar. Não. Eu quero tirar esse tanto de ladrão, tirar esse tanto de ineficiência, não escolarizar mais o nosso povo. Esse método de 100 anos atrás é coisa que é escolarizar? Escolarizar é o seguinte, você investe R$500 bilhão por ano, tanto juntando o dinheiro todo, tá? Dos municípios, estado e federal. Você pega R$500 bilhão. Esse R$500 bilhão, que é um dinheiro absurdo, é um dinheiro assim das galáxias, é coisa de o cara mais rico do mundo. Tá. Aí você paga pra ocupar a cabeça de alguém ensinando coisa que não vai usar. Quando chega no ensino médio, 90% das pessoas não sabem fazer matemática básica. Básico. Não sabem interpretar texto, não sabem nada com nada. O que é escolarização? A escolarização do passado era pegar alguém virgem em relação a meios de produção e como trabalhar e fazer o básico e falar assim, ó, você tem que fazer o básico para você ser um profissional da indústria. Isso é no passado. A disrupção já tá tirando roda de carro, o carro tá voando, as coisas, a gente tá indo pra lua, tá todo mundo indo pra lá. Inteligência artificial, algoritmo e os cambal. O que tá acontecendo? A gente até hoje tem uma sala sentada em série, o quadro tem que riscar o giz na lousa, é a única coisa que a gente não investiu até hoje. E é o que mantém a mente das pessoas aprisionadas. A escolarização é uma base, na verdade é um teto, né? Você coloca um teto e um limite pra pessoa chegar. Por exemplo, por que na escola hoje, esse R$500 bilhão que a gente gasta com todos os municípios e tudo, o dinheiro de todo o país, por que a gente não investe para as pessoas aprenderem a empreender como solução? Porque eu estaria deixando a pessoa ser um teto. Eu tenho que colocar um limite. O limite é tipo ser um militante mesmo. Você vê uma faculdade aqui, que eu não vou falar o nome para não arrumar confusão, tem 86 bilhões. Ela é federal, né? Tem uma faculdade aqui de 86 bilhões de reais aqui em São Paulo. Eu fico pensando, cadê os pensadores? A gente gasta esse tanto de dinheiro para formar um monte de militantes. Tem bons profissionais que dão conta de superar aquilo ali. Claro, a gente não é bobo. Mas cadê o povo que pensa? Aqui, ó. A educação, eu uso ela como piso para mostrar para a pessoa, você pode prosperar e você não tem limite de prosperidade, você vai crescer. E a escolarização coloca um teto. A pessoa meio que fica idiotizada. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudei na escola pública, eu idolatrava um cara chamado Karl Marx. Eu era um menino pobre, eu vi aquela filosofia, falei, mano, Karl Marx tá certo, o pai dele tá errado, isso mesmo. É isso aí, eu acho que a gente tem que brigar pros proletariados, ter que ficar com a maior parte do lucro e não empreendedor, é isso mesmo. Aí eu aprendi os princípios tudo, eu falei, poxa, mano, comecei a estudar mais, amei estudar filosofia, aquilo impregnou no meu coração, só que quando eu comecei a prosperar, eu falei, mas esse papo é de maluco. Ao invés de eu querer tomar o que o cara construiu, eu também tenho que aprender a construir do jeito que ele construiu. Comecei a repudiar. Fui sair candidato a presidente e fui lá na minha escola, lá em Aparecida de Goiânia. Cheguei lá na escola, eu falei, eu quero entrar na escola. Pode. Entrei na escola, eu fiquei louco.
As salas são temáticas. E antigamente eu só via a figura daquela ser inóspito do Karl Marx, aquele gigolô, que não tem nem talento próprio, nem o Manifesto Comunista ele escreveu, quem escreveu foi Engels. Um cara desonroso com o próprio pai. Um cara que desonrou a própria casa, a própria esposa, que era um gigolô, nem trabalhar aquele cara trabalhava. Sabe onde que ele tá? Ele tá pregado nas paredes, na sala de aula de filosofia. Eu, cara, como é que vocês dão aula com uma merda dessa pregada na parede? Não, é porque é temático. Aí eu fico pensando, o que vem na próxima geração? Porque eu só vi aquele barba fedida no livro. E quando o professor chegava. Agora, a sala temática de filosofia tá ali impregnando um cara, um bosta daquele, sabe? Um cara que não serve pra nada, nem figura como pai, nem como filho, nem como nada. Não produziu absolutamente nada de relevante pro povo, a não ser começar uma merda que matou pelo menos 200 milhões de pessoas na Terra. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber o impacto que essa escolarização pode fazer. Por quê? Porque eu acreditava que os Estados Unidos era imperialista e todo mundo na escola pública, você aprende que os Estados Unidos é tipo assim, sucateia a gente. Cara, quem sucateia a gente é a nossa mentalidade. Nos Estados Unidos, eu chego lá com o meu carro, na minha casa lá em Orlando, eu encosto, o cara olha pro carro, nice car, good job, né? Carro legal, bom trabalho. Aqui no Brasil, eu comecei a prosperar, tá roubando onde? Tá fazendo o quê? É uma mentalidade de miséria, de fazer com que as coisas não dê certo. Aqui todo mundo é contra a prosperidade e o ladrão você põe para presidente. É um negócio assim, eu não consigo entender a loucura da cabeça dessas pessoas. Então nessa linha, eu vejo o seguinte, o empreendedorismo liberta. A educação, você imagina você ensinar, inteligência emocional, vai cair homicídio. Inteligência emocional, o povo vai aprender a ser desapegado. Imagina ensinando isso, a coisa que eu curto, tá? Olhar pro ensino infantil, que é o que o prefeito pode fazer. Cara, eu sou apaixonado nisso. Saber que eu posso salvar as crianças. Todo mundo fica louco com a criminalidade. Como é que você tá cobrando uma coisa que a gente não investiu? A gente poderia ter investido nas crianças. A segurança de hoje, fora de controle, é a educação que a gente não investiu. E escolarização tá provado que não funciona. A gente tá fazendo um monte de gente que não sabe nem interpretar texto e nem fazer conta básica. E ensina básica pra um cara que não sabe fazer conta básica. Ou seja, que tanto de dinheiro jogado no lixo é esse, cara? A gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças desde pequeno. A gente tem que dar identidade esportiva. Você imagina a gente investir nesse dinheiro e fazer centros olímpicos. Imagina na quebrada ter um centro olímpico. E essas crianças, a gente tem que contar para elas, né, que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Eu tô falando em todas as comunidades, eu falo, galera, é o seguinte, tem que bater real pra vocês. Eu jogo até uma bolinha com eles, vocês querem ser jogador, né? Não tem vaga. É mais fácil vocês estudar para medicina, vai passar mais fácil. Vocês têm que entender que a gente tem que empreender. A galera, não quer não. Então tá, vocês gostam do Neymar? Gosto. Você sabe que ele é o jogador mais rico do mundo hoje porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor? Ele é empresário. Se ele fosse só jogador, ia ser igual um bando de derrotado, que já foi campeão mundial e não tem nada. Ele é empreendedor. Uma fala dessa, uma criança fala assim, Vila, eu quero ser empreendedor então. A gente tem que colocar sonho nas pessoas. A gente tem que educar as pessoas a sonhar, porque quem não tem sonho não quer saber do futuro, cara. Então você imagina, por que a esquerda odeia empresa? Porque dá liberdade pra pessoa, cara. E educação financeira. Odeiam educação financeira, combatem esse projeto, porque isso é uma coisa... Isso dá liberdade. Isso dá liberdade. E assim, é muito acessível você acoplar um módulo de educação financeira, por exemplo, no currículo regular de matemática. Isso é fácil, né? Ensinar juros compostos. Eu lembro assim, a minha educação que graças a Deus meus pais me propiciaram, eu tinha um curso técnico de comércio exterior junto com o terceiro colegial. E olha só, isso é um colégio privado, né? Um colégio de elite aqui em São Paulo. E eu tinha juros compostos, né? Na aula de matemática financeira e os meus amigos não. Então não entendiam a lógica, né? De remuneração do capital. Então é exatamente o ponto que o pré-candidato colocou aqui. Que você coloca um teto para as pessoas se você trabalha só naquele modelo clássico, porque é aquela coisa, né? É um modelo pensado para educar o proletariado, né? Na verdade, você está qualificando a mão de obra até um certo ponto. A partir daí, né, para onde que ela vai? E tem um livro muito bom chamado Mentalidade Anticapitalista, é do Mises. E aí ele fica, a discussão filosófica desse livro, né, uma série de ensaios, a partir do seguinte questionamento. Por que nos países mais prósperos, que cresceram as suas economias com liberdade econômica, nas democracias liberais, principalmente europeias, por que a elite
entretém ideias socialistas? Por que que a elite acadêmica é tão apegada ao socialismo? Por que que quando eu estava na universidade, minha universidade era pública, quando tinha um sebo, era só Foucault, Marx, Engels, Gramsci, enfim, esse tipo de coisa. Qual que é a tara dessa turma por quem só pensa a economia como uma relação de opressão, né? De quem detém o capital e de quem remunera a sua força de trabalho? Por que essa visão do mundo, né? Tão limitada, tão presa aí na Revolução Industrial? E a conclusão que ele chegou é a seguinte: em um ambiente em que existe a liberdade macroeconômica e existe a liberdade individual. Por exemplo, eu posso estar num país com uma grave desigualdade social, mas eu tenho todos os instrumentos para prosperar. Sabe o que limita a minha prosperidade? Eu tenho a mesma idade que o Pablo. Eu tive muito mais oportunidades que ele. Pelo pouco que eu conheço da biografia dele. Ele está muito à frente em termos patrimoniais, em termos de família. O que vai determinar o teu sucesso, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso, é o seu talento e a sua resiliência. Essencialmente é isso, é uma combinação dos dois. E as suas habilidades. A resiliência, ela vai determinar as habilidades que você vai adquirindo, né, ao longo do tempo, para suprimir, às vezes, a sua falta de talento. Então, quando você é senhor da sua vida, fica mais difícil você terceirizar a responsabilidade pelas suas frustrações. Agora, se você acreditar que você vive numa sociedade essencialmente injusta, em que as pessoas que prosperam são opressores, aí você pode ficar confortável, por exemplo, como professor universitário que se acha mais inteligente que todos os alunos, que todos os pais de alunos, mas está frustrado com as suas próprias realizações. Mas ele bota a responsabilidade no sistema socioeconômico.